esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Porque sabemos, Senhor, e nos submetemos que o Senhor é Deus verdadeiro, único, todo-poderoso, acima de tudo, de todos, por toda a eternidade. Reconhecemos, ó Pai, a Tua verdade, que é a única verdade. E reconhecemos que a Tua verdade prevalecerá. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, diante da Tua justiça, diante da Tua santidade. Nós somos totalmente imperfeitos e pecadores,
mas nós confiamos na tua graça, no perdão do Senhor Jesus para os nossos pecados. E nos alegramos porque sabemos que é por isso que podemos nos reunir aqui, ó Pai, juntos com tua igreja, para a tua adoração, Pai. Recebe a nossa adoração, dispõe nossos corações para a tua adoração, Pai, e visita nossos irmãos que estão atribulados, que estão angustiados, que estão enfermos, que estão sendo perseguidos por causa da fé em Cristo. Visita cada um, encoraja, fortalece a fé. Nós pedimos isso, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos, podem sentar, nós agradecemos a você que está assistindo o culto pela internet, ou vai assistir a gravação do culto depois. Muito obrigado. E nós queremos pedir para você duas coisinhas. Uma é que você fale desse culto a outras pessoas, porque nós queremos levar a palavra de Deus a muitas pessoas. E essa transmissão é um instrumento para isso. Então fale para as outras pessoas a respeito dessa transmissão. Segunda coisa é que você deixa aí o seu... vou falar em inglês, não, nossa língua é português. Aí onde tem esse dedinho assim, ó, o joinha, né? O programa entende que essa transmissão é importante e vai sugerir a outras pessoas que acessarem essa rede social, tá bom? Isso vai ajudar também a nós levarmos a palavra de Deus a outras pessoas. Muito obrigado. Temos algum visitante aqui entre nós hoje? Alguém nos visitando hoje? Por favor, levanta a mão. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nós vamos cantar a primeira e terceira estrofe do hino Vinde a Meninos. Tem a ver com a nossa mensagem de hoje, né? Se alguém veio também desejoso de dedicar ao Senhor seus dízimos ou oferta, enquanto entoamos esse hino, pode fazer a sua dedicação aqui no gasofilaço, tá bom? Ao final do cântico do hino, as crianças podem vir aqui à frente para a gente orar, e depois elas vão para o culto infantil. Seu santo nome, Senhor. Abençoa nossas crianças, Senhor, que participaram desse momento junto conosco, Senhor, estarão agora se dirigindo para a sala, Senhor, onde estarão um culto mais direcionado para a sua idade, Senhor, que o Senhor também fale ao coração deles lá, Senhor. Muito obrigado por tudo, abençoa toda a equipe e todas as tias. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Irmãos, vamos ver na palavra de Deus hoje duas coisas muito importantes para levarmos nossos filhos, nossas crianças a Jesus. Eu estou muito preocupado, porque há uma tendência atualmente dos pais, dos adultos acharem que quem vai levar uma criança a Jesus é a igreja. E não é a igreja que leva uma criança a Jesus. Uma tendência de achar que quem vai levar um adolescente a Jesus é a igreja. E não é a igreja que vai levar o adolescente a Jesus. Às vezes a gente até ouve determinadas pessoas falarem: você quer levar seu filho para Jesus? Leva seu filho lá para aquela igreja que tem um trabalho lá muito forte, muito bom com as crianças. Aí aquela criança vai crescendo, se tornando adolescente. Aí alguém diz: leva seu filho embora dessa igreja para tal igreja, que lá o trabalho com adolescente é muito bom, muito forte lá. Engano. A igreja realmente precisa investir nisso. Mas se os pais não fizerem o seu trabalho, nem criança, nem adolescente vai a Jesus. Dificilmente uma criança, um adolescente vai a Jesus se seus pais não fizerem esse trabalho de levá-la a Jesus. Da mesma maneira hoje que os pais ouvem que quem educa é a escola, quantos pais ou avós ou tios, quantos adultos já ouviram essa história de que quem educa é a escola? Todo mundo, né? E alguns pais vão entrando nessa conversa. Alguns pais vão realmente transferindo a tarefa de educar para a escola. E de maneira semelhante vão transferindo a tarefa de levar os filhos a Jesus, vão transferindo para a igreja, ao invés de assumirem esta tarefa. Meus queridos, olha, há influências cada vez piores, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para as nossas crianças. Há influências cada vez piores. E muitas delas estão dentro da própria escola. Você sabe o que seu filho aprende na escola a respeito da Bíblia? É que é tudo um monte de história da carochinha. É isso que seu filho aprende na escola a respeito da Bíblia. Você sabe o que seu filho aprende na escola a respeito de Deus? Que Deus é coisa de religião, que na ciência não tem essa de Deus não, que Deus não existe. Que o universo é obra do acaso e que nós somos resultado de uma evolução aí. Dentro da matemática é zero a probabilidade da evolução acontecer, né? Agora estão ensinando para nossos filhos nas escolas ideologia de gênero.
É uma estratégia diabólica para já pegar as mentes inocentes das criancinhas, as mentes em formação, que estão como esponjas, né? Estão como esponjas para absorverem conhecimento, para absorverem informações, pegar essas mentezinhas nas escolas e já trabalhar para levar contra tudo que é da palavra de Deus. E cabe aos papais e mamães, tios, avós, aos adultos de maneira geral, protegerem suas crianças, conversar com suas crianças, saber o que está sendo ensinado na escola e explicar para sua criança: olha, não é nada disso não. Isso aí que estão te dizendo lá não é bem assim, é assim, 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 assado. Mas converse com seu filho, ensine o caminho em que ele deve andar, porque você tem uma vantagem em relação ao professor ou professora. Por enquanto, ele confia mais em você do que no professor ou na professora. Mas um dia isso vai acabar. Se você ficar quieto, se você não fizer nada, vai chegar a hora que vai ser o inverso. Ao invés dele confiar mais em você, ele vai passar a confiar mais no professor, na professora. E a sua grande chance de levar seu filho para os caminhos de Deus, de levar o seu filho para Jesus, terá acabado, terá passado. O tempo é agora. Mas eu queria mostrar na palavra de Deus duas coisas que são muito importantes para levar nossos filhos para Jesus. Abram suas Bíblias, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo fala a Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Paulo está se referindo aqui, o apóstolo Paulo, a uma fé verdadeira, uma fé não fingida, uma fé que não fica só em palavras. A palavra de Deus diz que a verdadeira fé se expressa pelas atitudes, pelas ações. Paulo está se referindo, portanto, a uma fé assim. E Paulo lembra a Timóteo que ele aprendeu a ter essa fé verdadeira com quem? Com a sua avó e com a sua mãe. O pai de Timóteo provavelmente não era servo de Deus. Paulo não o menciona aqui. E no livro de Atos, Timóteo é tido como grego. E depois Paulo o leva para ser circuncidado, para não causar escândalo aos judeus. Então, Timóteo era filho de mãe judia, serva de Deus, temente a Deus. Sua avó Loide, serva de Deus, com fé verdadeira em Deus. E um pai grego. Mas veja que apesar do seu pai não ser servo de Deus, sua avó e sua mãe conseguiram levar Timóteo, não
livrá-lo da influência do paganismo grego, de uma cultura toda depravada, toda pervertida, e levar Timóteo para os caminhos de Deus. Por quê? Porque ambas mostravam àquele menino, desde criança, uma fé verdadeira no Deus verdadeiro. Primeira coisa é essa: você, diante do seu filho, precisa viver uma fé verdadeira. Não adianta nossos filhos virem uma fé só aos domingos. Uma vez, um pastor me contou a história de um menino, eu acho que eu já contei aqui para alguns irmãos. Me contou a história de um menino que terminou o culto, cumprimentou o pastor na porta e falou: "Que culto maravilhoso, pastor!" E o pastor ficou todo contente, né? Aí falou: "Por que você acha que o culto foi muito bom?" "Ah, porque quando o papai está aqui no culto, ele é uma maravilha. Quando o papai está aqui no culto, a cara dele até muda. Mas em casa, pastor, meu pai não é mole, não." E às vezes nós estamos vivendo assim uma atitude religiosa somente, uma atitude de sermos frequentadores de uma igreja. Mas durante a semana, em casa, o que nossas crianças veem em nós? Durante a semana, em casa, nossas crianças veem em nós uma fé verdadeira para eles imitarem, para eles seguirem também, como Timóteo seguiu a fé da sua mãe, a fé da sua avó. A influência delas sobrepujou a influência de um pai grego. Como nossas crianças nos veem durante a semana, nós temos que mostrar para elas exemplo de fé verdadeira, de fé não fingida. E olha, meus irmãos, as crianças pequenas, elas aprendem mais com o que elas observam do que com aquilo que nós falamos. Então nós podemos dizer para a criança: faz isso que é o certo, mas nós não fazemos, ela não vai aprender. Pelo contrário. Agora, se nós ensinamos para elas a palavra de Deus e elas nos observam cumprindo a palavra de Deus, elas vão aprender. Primeira coisa, necessário que nós então possamos dar esse testemunho de vida verdadeiramente cristã diante de nossas crianças. Testemunho de fé verdadeira, testemunho de fé não fingida. Segunda coisa, capítulo 3, versículos 15 e 16. Capítulo 3, versículos 15 e 16. E desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Que a palavra de Deus mostra o caminho da salvação. A palavra de Deus mostra o Evangelho de Jesus Cristo. E que a palavra de Deus também é quem nos conforma a imagem de Cristo, né? Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. E Paulo diz para Timóteo que ele
conhecia isso desde a sua infância. Por que ele conhecia a palavra de Deus? O Evangelho de Cristo, o caminho da salvação, por que ele conhecia desde criança? Porque sua mãe, sua avó lhe ensinaram. Essa é a segunda coisa importante, importantíssima. Você precisa ensinar a palavra de Deus à sua criança. Muitas vezes a criança está em casa, está vendo TV. Muitas vezes a criança está em casa, está brincando com o telefone, com videogame, computador. E às vezes ela chega, ela faz essas coisas, vive essa rotina, toma banho, vai dormir, faz as suas tarefas escolares, porque você fica de olho, olha, faz, senão vai tirar nota baixa, senão vai repetir ano e tal. Como nós nos preocupamos com o desempenho escolar, com o futuro profissional dos nossos filhos, né? Mas nós precisamos nos preocupar, acima de tudo, com crescimento espiritual dos nossos filhos, com a salvação dos nossos filhos. E para isso nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Quanto tempo você está gastando com o seu filho para ensinar a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta por dia? Quanto tempo você acha que é o ideal para nós gastarmos com os nossos filhos ensinando a palavra de Deus? 1 hora? Meia hora? O tempo de atenção de uma criança é muito baixo, pastor. 1 hora é muito. 15 minutos, 20. A palavra de Deus diz que é o dia inteiro. A palavra de Deus diz que é o tempo todo que você estiver convivendo com a sua criança, com seu filho, com sua filha. Deuteronômio capítulo 6 diz que é andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Todo o convívio com a sua criança é para ensinar a palavra de Deus. Está andando pela praia com seu filho. Meu filho, que coisa linda, né? Praia linda, o mar, você gosta de ver o mar? Sabe quem criou isso tudo? Papai do céu. E à medida que a criança vai crescendo, nos momentos de convivência, vai encontrando oportunidades para lhe falar, lhe ensinar a palavra de Deus, lhe falar de Jesus. Porque é no tempo todo que estamos convivendo com a criança. Deuteronômio capítulo 6, ao deitar, ao levantar, ao andar com ela pelo caminho. Aproveitar todas as oportunidades. Aproveite todas as oportunidades, porque o diabo já providencia outros para tentarem aproveitar oportunidades para colocar o que não presta na cabeça da sua criança. Então, aproveita todas as oportunidades que você tem. Arranja tempo. Eu sou muito ocupado, pastor, eu sou muito ocupada. Arranja tempo para ensinar a palavra de Deus para as suas crianças. Não faça aquela atitude errada de trazer seu filho para a igreja e ir embora. Como é que você vai querer que seu filho siga a Cristo? Ele está percebendo a incoerência terrível que você está praticando. Você leva, larga na igreja e vai embora. Pensa que ela não percebe? Percebe. Meu filho, vá para a igreja. E você fica em casa. E você vai passear e vai fazer compra. Vai para a igreja, tal hora eu passo lá para te pegar. Não vai. Não vai ter igreja que dê jeito no seu filho.
Se ele se converter, é autêntico milagre. Autêntico milagre. Porque quem faz isso está fazendo tudo errado. Tudo que não devia fazer. Se apesar disso ainda seu filho se converter, autêntico milagre, muita misericórdia de Deus. Porque ele vê, ele percebe. E vai chegar a hora que ele não vai mais querer saber. Ah, meu pai e minha mãe insistem tanto, mas eles mesmos não querem saber de nada. Aí você pode levar para a igreja da Pocinha, você pode levar para a igreja das Ações, você pode levar para a igreja velha de Caraí, você pode levar para a igreja disso, daquilo outro. Você nem vai conseguir que ele vá. Cai na real. Enquanto é tempo, salva seu filho, salva sua filha, salva sua criança, leva a Jesus. Se interesse pela palavra de Deus, se interesse por Jesus. Se for o caso, não sei, só Deus sabe. Se for o caso, se converta ao Senhor Jesus Cristo, para que você possa salvar a sua criança, seu filho, sua filha, levar a Jesus. Dê verdadeiro testemunho de fé genuína. Ensine a palavra de Deus ao seu filho, para que ele esteja seguro, para que ele não vá nessa correnteza de lama destruidora que está assolando o mundo, está assolando a nossa cultura, está assolando a nossa sociedade. Vamos salvar nossas crianças, vamos levá-las a Jesus. Amém. Senhor Deus, amado Pai, te peço, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, te louvo, te agradeço por esse dia, pela palavra do pastor Dalton, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Senhor, peço que perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas atitudes que muitas vezes falhamos, Senhor, em cumprir a tua vontade. Mas te pedimos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua compaixão, Senhor, que o Senhor nos cuide de nós, cuide de nossas crianças, Senhor, que dê discernimento aos pais, Senhor, para que possa, Senhor, colocá-las no caminho, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que nós devemos, ó Deus, encaminhar os nossos filhos, ó Deus, para que crescendo eles não se desviem do caminho, Senhor. Então, Senhor, peço que nos dê força, nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos conduzi-los, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, aprender mais de Ti. Sermos exemplos, ó Deus, para que eles possam, ó Senhor, ver em nós, Senhor, a Tua presença, Senhor. E sentir o desejo, ó Deus, de Te obedecer, de ver o quanto Tu és bom e maravilhoso, Senhor. E que também eles possam compartilhar do Teu amor, Senhor, com as outras crianças que ainda não Te conhecem, Senhor. Que eles possam, Senhor, nas escolas, ó Deus, defender, Senhor, a Tua bandeira, Senhor, o Teu amor, a Tua benignidade, Senhor. Dá, Senhor, atitude às crianças, ó Pai, para que elas, Senhor, também se manifestem, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Senhor, usa, Senhor, como instrumento, Senhor, da Tua obra, Senhor. Não permita, ó Deus, que elas caiam, Senhor, nessa armadilha, Senhor. Que elas possam, Senhor, também confessar aos seus pais, ó Deus, as suas fragilidades, Senhor, os seus medos, Senhor. Que elas possam também, Senhor, confiar nos seus pais, ó Deus. Saber, Senhor, que eles podem guiá-las, ó Pai. Por isso te pedimos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esperança está no Senhor, desde agora e para sempre.